tem dado em relação à política do nosso país. Não vou pregar de política aqui, fique em paz, viu? Não vou atacar nenhum candidato A nem B, mas eu vou defender aquilo que eu creio que seja a verdade da palavra do Senhor. E isso, para mim, é inegociável. E então, já quero deixar bem claro que se algum irmão entender de forma errada, eu estou totalmente à tua disposição depois do culto para que a gente possa conversar e esclarecer isso. Mas, para aqueles que têm acompanhado alguns rumos que a nossa política tem tomado, esta semana foi colocada em pauta uma votação para que seja impedido dos queridos evangélicos de fazerem evangelismo nas ruas. Estão querendo proibir os nossos queridos irmãos de anunciar o evangelho de Jesus em qualquer lugar que seja público, praça, calçada, se for na frente da tua casa, para vocês terem noção de algo que está acontecendo. E em contrapartida, nessa pauta está sendo colocado também algumas coisas que querem impor dentro das igrejas. É só você acompanhar que você vai ver que eu não estou falando besteira. Como assim? O que nós podemos e devemos pregar? Nos Estados Unidos já tem um município, eu não me lembro qual agora, que todos os pastores e ministros da palavra do Senhor, todo final de mês, ele precisa apresentar o esboço dele na prefeitura local, para que eles saibam o que estão sendo pregado dentro das igrejas. E eu queria meditar com vocês a respeito de algo que aconteceu dentro da Bíblia a respeito disso. Eu quero dizer que eu creio que não só eu, com todos que estão aqui, viemos a este mundo para adorarmos um único Deus. Nós não vamos dividir a nossa adoração a nenhum outro Deus. E não vamos também compactuar com leis que venham fazer com que o nosso sentimento e a nossa adoração seja dividida. Eu não sei qual é o posicionamento de vocês, mas o meu é um só. Quero servir a Deus de toda maneira possível, fiel até o fim. Queria que você pudesse acompanhar um texto da palavra do Senhor no livro do profeta Daniel, capítulo 6. Do verso 13 em diante. Daniel capítulo 6 e o verso 13 até o 17. Aliás, até o 16, perdão. Diz assim a palavra do Senhor: Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isto, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol, fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: Lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Você consegue crer nessa palavra? Você consegue viver esta palavra? Será que nós brasileiros alguma vez já chegamos a viver uma situação como essa? Vindo de um governo, aqui de um rei, talvez possa vir do nosso presidente, de qualquer lugar, mas começar a chegar assim: olha, a partir de agora, você vai ter que viver aquilo que o governo decide que você vai ter que viver. Não importa se você quer continuar servindo a Deus, a partir de hoje nós vamos ditar o que você tem que fazer.
qual que é a história de Daniel na cova dos leões? Daniel, um jovem judeu, que serviu o oficial de alto escalão na corte do rei. Uma pessoa que estava com seus colegas ali trabalhando, mas ele se destacava por tudo que ele fazia. Uma pessoa temente a Deus, que tinha o Espírito de Deus em sua vida. E assim está registrado nesse capítulo 6, que eles criam um trama contra Daniel. Eles começam a preparar algo porque estavam incomodados com aquilo que Daniel fazia. Meus queridos, aprenda uma coisa: existem leões aí fora rugindo, tremendo, porque não está se agradando da tua adoração ao Deus de Israel. Saiba de uma coisa: o teu louvor incomodam os inimigos de Deus. A tua devoção incomodam aqueles que não são a favor do rei de Israel. Por que será que essas pessoas querem tanto perseguir assim? Será que nós incomodamos? Será que a tua comunhão com Deus está fazendo esses leões rugirem a ponto de querer inventar lei para tentar parar a igreja do Senhor? Isso começou a acontecer com Daniel. O nome de Daniel significa Deus é o nosso juiz. Olha só que coisa maravilhosa. Não é à toa que meu filho chama Daniel. Quem botou esse nome no filho, quem tem esse nome, é uma pessoa abençoada por Deus. Esse significado se encaixa bem diante daquele que se propõe a agradar a Deus e não ao homem. O apóstolo Paulo, ele diz lá em Gálatas 1:6, porque busco agora a aprovação de homem ou de Deus? Ou estou tentando agradar o homem? Se ainda procurasse agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Não estou falando aqui de maneira alguma que não devemos obedecer às nossas autoridades, não é isso. Mas quando eles tentam impor algo sobre nós, a ponto de contrariarmos o Deus que nos chamou, aí a gente precisa aprender a se posicionar da maneira correta. Precisamos aprender a viver assim. E eu creio que nós podemos aprender com esses exemplos de Daniel e dizer juntamente com o nome dele: Deus é o meu juiz. Ele está comigo. Eu não preciso temer mal algum. Quem que é Daniel? Um jovem que nasce em Jerusalém e ele foi levado cativo ainda jovem para aquela província da Babilônia. E foram enviados com ele alguns amigos que também eram fortes, jovens tementes a Deus. Jovens em que não houvesse defeito algum. Está lá em Daniel 1:4. Pessoas de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, entendidos no conhecimento e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei. Pessoas totalmente capacitadas para o trabalho que estavam sendo levados. Obviamente que quando eles veem uma qualidade assim nas pessoas, eles vão querer lá. Então, meus queridos, preste atenção: se você está incomodando, se o governo está querendo fazer algo contra ti, é porque está vendo capacidade em você. Se eles não enxergassem isso, talvez não queriam tocar em nós. Assim aconteceu com esses jovens. E eles foram treinados, diz a palavra do Senhor, por 3 anos, para que pudessem começar a trabalhar. E desde os primeiros dias na Babilônia, Daniel com seus companheiros, eles tinham uma característica na sua fidelidade tão forte, tão bonita. E esses deveres, e também com a fidelidade acima de tudo em Deus. Quem é fiel em Deus, meus? Quem é fiel a Deus? Quem levanta, o pastor ministrou aqui tão fortemente, quem levanta o nome de Jesus, tem a proteção dele, meus queridos. Embora eles estavam se destacando ali pelo treinamento e serviço, eles foram renomeados por nomes daquela província babilônica. Daniel recebeu o nome de Beltesazar, seus amigos, quem lembra? Sadraque, Mesaque e Abidnego. E ali eles começaram a viver essas afrontas, porque eles temiam um Deus poderoso. Eles eram fiéis ao seu Deus, mesmo estando ali cativos, trabalhando para aquele rei. A primeira adversidade veio sobre esses 3 amigos de Daniel, aonde foi decretado que eles tinham que se curvar diante de uma estátua. E eles falaram: eu só me curvo diante de um único Deus. Eu só presto adoração a esse único Deus.
E logo em seguida, o que acontece com esses 3 jovens? Eles são lançados numa fornalha como forma de punição. Por que será, pastor Alexandre, que querem começar a pegar os nossos esboços? Saber o que nós estamos pregando? Será que querem começar a punir aqueles que estão pregando aquilo que incomodam a eles? Será que querem olhar para você e dizer: olha, você está reprovado, você vai ser jogado agora aqui numa fornalha, até você negar o teu Deus? Aleluia. Nada pode intercalar o louvor no teu coração, meus queridos. A tua adoração tem que ser única, tem que ser específica, tem que ser fiel ao Deus que te amou, ao Deus que te chamou. Não permita que as ciladas do inimigo venham impedir você de enxergar aonde Deus quer que você ande, aonde Deus quer que você trilhe. Em nome de Jesus. Nada aconteceu com esses 3 jovens. Conhecemos a história. De repente, aquele rei chega lá e olha, não lançamos 3 homens aqui. Eu estou vendo mais um, o 4º homem está ali. Meus queridos, esse 4º homem está do teu lado dia e noite. Ele não falha. Ele não te deixa só. Isso aconteceu com esses homens. E, eventualmente, chega a vez de Daniel de passar por esses momentos. Ele é levado no seu cargo. O rei começa a se agradar de Daniel. Daniel começa a fazer um trabalho lindo. E a palavra do Senhor diz que aqueles administradores que estavam com ele, os sátrapas, me enrola nessa palavra, começaram a sentir uma inveja de Daniel. Quem é esse jovem? Por que ele se destaca tanto? E por que ele está se elevando? Mas nós sabemos que ele não adora Deus da nossa província. Mas o rei ama tanto ele. Não tem algo que nós possamos tramar para poder pegar esse camarada e fazer ele cair na nossa cilada. Sabe por quê? Porque ele tinha um espírito tão maravilhoso na vida dele. O Espírito Santo habitava na vida desse jovem. O Espírito Santo habita na tua vida. Você é capaz de enfrentar todas as adversidades que vêm contra ti, apenas temendo e honrando o nosso Deus tão maravilhoso. Mas ali começam essas pessoas a tramar contra Daniel, e começam a chegar: olha, rei, faça um decreto aqui, durante 30 dias, que nenhuma pessoa, tanto aqui da nossa província, como aqueles que vieram de outros reinos, eles não vão poder dobrar o joelho e orar diante de qualquer outro Deus, a não ser a ti, nosso soberano rei. Por que eles fizeram isso? Porque sabia que Daniel orava ao Senhor 3 vezes ao dia. Quanto tempo você se dedica ao Senhor em oração por dia? Como que nós vencemos nossas batalhas, meus queridos? As pessoas estavam revoltadas com o sucesso de Daniel. Talvez as pessoas aí de fora podem ficar assustados e revoltados com aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Se julgam superiores e não querem ver você crescer no teu trabalho, talvez na tua escola, infelizmente, às vezes até dentro da igreja. Pessoas que não estão acompanhando, não estão ligados naquilo que Deus está fazendo, não quer ver teu crescimento, não quer ver o teu sucesso, não quer ver você romper barreiras. E talvez para isso eles vão se levantar fortemente contra você, porque Deus, Ele está te elevando a lugares mais altos. Deus está te colocando em posições de destaque. Deus está mostrando que Ele é Deus na tua vida, que você vai vencer, que você vai chegar a lugares muito altos. Mas eles não achavam culpa alguma na vida desse homem. E eles começaram a tramar isso. Vamos falar para o rei. Eu tenho certeza que se o rei aceitar esta lei, nós vamos pegar Daniel. Ele não consegue escapar. Quantas coisas têm acontecido aqui no nosso país?
por se dizer que o Estado é laico, e querem tirar tantos direitos, porque simplesmente odeiam o Evangelho. Não é porque isso atrapalha simplesmente uma vida, uma pessoa. É porque odeiam. É porque são inimigos. Esses dias assistindo um vídeo com minha esposa, e uma pessoa sentada na tribuna, na Câmara dos Deputados, perguntaram para ela: qual que é o teu interesse em colocar essas leis que confrontam a família? A resposta foi simples e curta: simplesmente porque eu odeio a família. E o nosso desejo é destruir a família. Simplesmente isso. E a pessoa insistiu: e como que vocês vão fazer isso? Olha, a resposta da pessoa: eu sou cristã. Há 35 anos ministro na escola dominical. E o meu projeto já está instalado há anos. É só inventar mentira para o filho dos crentes. Coloque algo lá que distorça a visão deles e o nosso trabalho está feito. Tem tanto crente que não tem noção que essas coisas estão acontecendo no nosso país. E acha que às vezes quando falamos de política estamos querendo defender um candidato e atacar o outro. Não tem nada a ver com o nome de A ou B. Tem a ver com o reino de Deus. Tem a ver com aquilo que nós vivemos, com aquilo que nós cremos. Se nós não nos posicionarmos em oração, em postura de cristão, daqui a pouco nós estaremos sendo derrotados por essas pessoas que estão levantando essas leis. Tudo isso que eu estou falando, meus queridos, está sendo colocado em lei e votação. É porque, infelizmente, tem muito cristão que gosta de perder o tempo com Big Brother, com novela, com tanta coisa, e não está atento com aquilo que está acontecendo hoje na nossa realidade. O inimigo está furioso, irmãos, essa é a verdade. E querem acabar com o Evangelho de Cristo. Mas eu tenho certeza, eu nunca vi na minha vida de cristão, e olha que apesar de eu ser muito novo, já tem um bom tempo que eu sirvo a Deus. Mas, Rogério, para de rir aí que eles vão pensar que eu sou velho. Mas tem pessoas que também nunca viram a igreja do Brasil se reunir para começar a orar e clamar pela nossa nação, pelos nossos valores, pelos nossos princípios. Isso é posicionamento. Sempre vi igrejas fazendo eventos aqui na nossa cidade e não tendo apoio nenhum, porque sempre queriam colocar a placa da igreja nos eventos. Hoje nós temos aqui na nossa igreja, através do nosso pastor Alexandre, dos nossos pastores, reuniões onde líderes de todos os ministérios estão reunidos, orando e clamando ao Senhor para que Deus sare a nossa nação. Isso é reino, isso é posicionamento. Precisamos aprender a viver assim. E eu tenho certeza que a vitória do povo de Deus é certa, é garantida, porque o nosso Deus é fiel, é justo. Mas precisamos nos posicionar. E o rei, ele assina esta lei, sem lembrar de Daniel, que tanto amava. Mas Daniel continuou sendo fiel a Deus. E continuou fazendo as suas orações 3 vezes ao dia. Eu pergunto aos pastores aqui para responder para vocês mesmos, que pregam o Evangelho, que sobem nessa tribuna, que visitam outras igrejas. Se um dia falarem para você: ó, teu esboço a partir de agora vai vir aqui, ó, da prefeitura, vocês vão aceitar isso? Responda para vocês mesmos. Num dos debates da rádio aí que eu participo, aí um pastor falou: eu aceito. E eu falei: eu não aceito. Eu sou servo de Deus. Eu tenho liberdade para ministrar aquilo que Deus coloca no meu coração. Graças a Deus ainda não estamos vivendo isso, irmão. Só foi pautado para votação. E eu creio que Deus, ele vai derrubar esse negócio em nome de Jesus. Mas será que estamos preparados para começar a viver esse tipo de perseguição? Esse tipo de afronta? O rei, ele fica aflito, porque ele respeitava Daniel, ele se importava com Daniel, até tentou livrá-lo. O texto que nós lemos fala isso.
Mas aquelas infelizes pessoas que tentavam atacar Daniel, começam a atacar o rei agora. Olha, rei, o senhor já assinou, o teu decreto é um só, não pode ser violado. Daniel, aquele infeliz, servo de um Deus aí, ele não está cumprindo a tua lei. Será que vão começar a te acusar agora, falando, olha, porque você vive para esse Deus, vão começar a falar, olha, aperta aquele camarada ali, aquela irmã ali, porque está sendo fiel a Deus, mesmo que já falamos que não é Júnior para evangelizar ali na rua. É que vocês não conhecem o trabalho desse homem ainda, irmãos. O Júnior, quando fazia trabalho de evangelismo na rua, se fantasiava de tudo, parava semáforo, e os carros parando aí para buzinar ele. Eu lembro uma vez em Caraguá, lembra? Colocamos uma veste de batismo, fomos lá na praia do centro de Caraguá, lá, à noite, era meia-noite, aquelas pessoas no carnaval bebendo, dançando. Aí assim que fechava o farol, vinha uma pessoa imitando um cego, assim andando, né? Aí vinha depois uma outra pessoa com a veste simbolizando Jesus, parava no meio do farol, assim, colocava a mão no olho dele, e a pessoa começava a enxergar. Aí daqui a pouco vinha uma faixa dizendo, você crê? Jesus faz isso. O tempo de abrir e fechar o farol, irmãos. Eu lembro que veio uma pessoa bêbada, endemoniada, tentar bagunçar com a gente lá, e começou a falar, eu quero ser curado, eu quero ser curado. O Júnior agarrou ele no pescoço dele assim, vem cá, pastor Rodrigo. Eu fui lá, grudei ele e disse, agora você vai orar comigo forçado, rapaz. Fala assim, ó, Jesus, eu peço perdão por esse meu ato. E o Júnior grudado com ele aqui assim, ó, você não vai sair daqui, miserável. Fizemos ele orar ali até abrir o semáforo. Agora você pode ir abençoado, em nome de Jesus. Estão querendo te parar, meu irmão. E tantas outras coisas que a gente fazia aí. Será que vai ser capaz? Daniel, ele pouco se importou com essa lei. Como eu disse, não estou ensinando aqui nós desrespeitamos a nossa autoridade, mas a autoridade maior na minha e na tua vida é o nosso Deus. Importa mais que se obedeça a Deus do que aos homens. E o rei fica aflito, mas ele não tem o que fazer, ele precisava cumprir a ordem. Então Daniel, ele foi, aleluia, para a cova dos leões. Daniel, todos pensavam que a morte era certa. Aí tem um texto na palavra do Senhor que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Aleluia. Ele me cobre com suas penas, debaixo de suas asas eu estarei seguro. Não preciso temer nenhum espanto noturno, nenhuma seta que voe de dia, aleluia, nenhuma peste que ande na escuridão, nenhuma mortandade que assole ao meio-dia. Sabe, não importa quantos caem do teu lado, direita, esquerda, você não será atingido em nome de Jesus, aleluia. Sabe por quê? Porque você é protegido do Senhor. Deus, Ele te guarda. Deus, Ele está do teu lado. Nem que você tenha que encarar a morte, seja fiel a Deus. Ele envia anjos para nos guardar, irmãos. Essa é a promessa do nosso Deus maravilhoso. Parecia que Daniel, numa perspectiva terrena, humana, ele estava a caminho da morte. Mas ele confiou em Deus. A palavra do Senhor fala que aquele que confia em Deus jamais verá a morte, mesmo que eu morra fisicamente. Essa morte eterna não chega na minha vida não, e não chega na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Depois de uma noite toda dentro daquela cova, o rei chega desesperado diante e começa a gritar Daniel. E Daniel sai leso e ele diz assim: meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum.
Aleluia. Você crer que Deus é fiel para ser assim na tua vida também? Quando chegar as afrontas, quando chegar a adversidade, quando chegar as pessoas te acusando, e você sendo fiel a Deus, e você dizer assim, ó, saí ileso desta luta, porque Deus está comigo. Ele não me deixa só, aleluia. Porque eu fui considerado irrepreensível diante de Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa tremenda. E o rei, ele fica muito feliz por Daniel estar daquele jeito. E o rei imediatamente percebe que ele foi enganado por aquelas pessoas para fazer mal a um homem justo. Todas as pessoas que tramam o mal contra um filho de Deus, a justiça vem do alto. Eu não preciso me importar com isso, porque Deus está do meu lado, Ele está olhando para mim. E a justiça virá. Aleluia. Deus é fiel, meus queridos. Deus é maravilhoso. E o que aconteceu depois de tudo isso? Lá no verso 26 e 27, isso que é maravilhoso, que é tremendo. O rei dizendo, ó, eu promungo um decreto, em todo o meu domínio real, as pessoas devem tremer de medo diante do Deus de Daniel. Glória a Deus, pois Ele é o Deus vivo e permanece para sempre, seu reino nunca será destruído, e seu domínio não tem fim. Ele resgata e entrega, Ele faz sinais e maravilha nos céus e na terra, pois livrou Daniel do poder dos leões. Eu creio que um dia nós veremos aqui na nossa nação, os nossos presidentes, quem estiver no poder, dizer, olha, não vamos mais fazer nada contra a igreja do Senhor, porque ali tem pessoas que se posicionam e Deus os livra de todo mal. Quem sabe sai um decreto dizendo, olha, preguem livremente, voltem a orar nas escolas, preguem em todos os lugares, que o Brasil seja do Senhor. Por quê? Porque você foi fiel a Deus, você não negou o nome do Senhor. Olha a responsabilidade que está em tuas mãos. Seja fiel na tua escola, seja fiel no teu trabalho, seja fiel dentro da tua casa. Que Deus possa te honrar e te salvar por aquilo que você tem sido a Ele, em nome de Jesus. A libertação mostra a nós que Deus é capaz de fazer milagres, mesmo quando para nós humanos parece ser impossível. E aqueles leões estavam famintos, meus queridos. Os inimigos de Daniel foram jogados lá depois. E a palavra do Senhor diz que antes mesmo deles caírem no chão, todos eles já tinham sido devorados. O nosso Deus fecha a boca de leão, irmãos. O nosso Deus fecha a boca de leão. Confie em Deus em todas as circunstâncias. Quem sabe, pode ser através dessa tua luta, que Deus está preparando para se revelar a esta nação, que Ele é um Deus poderoso. Em nome de Jesus, eu quero pedir para você se colocar de pé nesse momento. Antes de encerrar essa mensagem, eu quero fazer um louvor aqui, quero que vocês meditem na letra e façam a tua oração a Deus. Quero pedir para minha esposa me ajudar aqui. Em nome de Jesus. Meus queridos, eu não sou cantor não, viu? Vocês estão novos aqui na igreja, ainda nunca viu. Mas eu tenho certeza que quando eu canto, não fica um demônio perto. Eles não aguentam ouvir minha voz, sai tudo correndo.
Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com risco de morrer, pois o que importa é te obedecer. Dividir minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Intercalar o louvor do meu coração, dos manjares eu abro mão, dos palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com risco de morrer, pois o que importa é te obedecer. Dividir minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. No esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. Se eu for fiel, eu moverei o céu. Ele me anda para me guardar. Senhor, não vou dividir minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser Senhor, não vou dividir minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Amém. Deus abençoe, meus queridos.